Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Querido Deus, este domingo que vem estaremos estudando a lição de número 7, que está abordando um tema de suma importância, que será abordado na escola bíblica dominical. Tema esse, meu irmão, que não podemos ignorar. Talvez nós não sabemos o tanto que deveríamos saber sobre este tema, sobre este pecado gravíssimo que é o pecado da murmuração. Por conta ou por causa da murmuração, o povo pereceu no deserto e não entrou na terra prometida. Saíram do Egito, pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. A murmuração levou o povo a perecer no deserto e não entrar na terra prometida. Hoje a nossa esperança e a promessa que temos não é mais a terra terrestre, não é a Canaã terrestre, mas é a Canaã celeste. A terra que nos é prometida e que estamos caminhando para lá em Cristo Jesus é a Canaã celeste. Saímos do Egito, porque o Egito para nós representa o mundo. E estamos, meus irmãos, caminhando rumo a Canaã. Mas a murmuração pode impedir de chegar a Canaã celeste e ficarmos no meio do caminho por causa da murmuração. Quão grave é o pecado da murmuração! Deus não se agrada da murmuração. A murmuração não é de Deus. Deus quer que sejamos agradecidos em tudo da graça, porque esta é a vontade do Senhor. E se a murmuração fosse de Deus, não estaria escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, que é o textual da lição. Também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade mais prática nos diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Qual era a promessa de Deus? Ao sair do Egito, qual era a promessa de Deus? Era entrar na Canaã, a Canaã terrestre. Veja que a murmuração nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Enfraquece a vida espiritual. E veja, acaba com a comunhão da igreja local. A murmuração. Quão grave é o pecado da murmuração. E não murmureis. Devemos, meus irmãos, conhecer bem de perto esse tema, para não cairmos em tentação como eles caíram em tentação e pecaram gravemente contra Deus. A murmuração provoca a ira de Deus. Eles não entraram. E não é, meus irmãos, você murmurar porque a gente está sujeito. Mas à medida que se queixou vivendo, que se cada um seu próprio pecado. Uma coisa é você estar insatisfeito com alguma coisa, outra coisa é você viver murmurando. E o povo, se nós lermos, não é? O povo estava murmurando, o povo vivia murmurando, o povo vivia reclamando. Só se viu o povo murmurando, só se viu o povo reclamando, dizendo que melhor estava no Egito, que no Egito eles estavam melhor. Ora estava pedindo carne, ora estava pedindo pão e reclamando, dizendo que no Egito estava melhor.
que no Egito tinha. E Deus atendendo o povo, e o povo ainda murmurando. Quem expediu o pão, foi dado o maná, mas o povo continuou murmurando, agora queria carne. E quantas vezes pegaram pedra para apedrejar Moisés? A ingratidão entristece por demais a Deus. Deus não quer que sejamos ingratos, Deus quer que nós sejamos gratos. Veja que foram curados 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E isto foi chamado a atenção, não era 10? Por que só voltou um? E os 9, cadê? A ingratidão, meus irmãos. Deus não quer que sejamos ingratos, Deus quer que sejamos agradecidos e não murmuradores. Há um hino na harpa cristã que diz: em vez de murmurares, cantes um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, com a noiva levar-te para o céu. Quem está triste, ore. Não é para murmurar, não, é para orar. Se está alegre, cante. Se está triste, não vá murmurar, vá orar. É esse tema que estaremos abordando domingo que vem agora na Escola Bíblica Dominical. Um tema atualíssimo. Por que atualíssimo? E apropriadíssimo, como os demais temas que nós já estudamos e os temas que ainda iremos estudar. Por que atualíssimo, meus irmãos? Porque a palavra de Deus não é nova, ela não envelhece. A palavra de Deus não passa. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então ela não é nova porque ela não envelhece. E a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Antes ela atinge o seu objetivo. Ela tem o seu real, total e cabal cumprimento. Então ela não volta para o Senhor vazia. Porque Deus tem compromisso e responsabilidade com a sua palavra. Que veja Jeremias, veja a vara de medoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem responsabilidade e compromisso com a sua palavra. Não passa-se tudo, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus não passa com o tempo. Por isso que esse tema é atualíssimo. Será que nos dias atuais a gente vê mais agradecimento? Vê mais pessoas agradecidas ou pessoas insatisfeitas, reclamando com tudo, murmurando com tudo, insatisfeitas com tudo? Porque a pessoa diz assim, né? Quanto mais tem, mais quer, né? É assim? Nunca está satisfeito? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa lição ela venha nos alertar. Porque eu não sei se você já passou em algum lugar e que tinha uma placa lá alertando, dizendo: cuidado, perigo, não atravesse, não ultrapasse, perigo. E quando a gente ignora, meus irmãos, o perigo, a gente assume o risco. Ignorar, irmão, esse tema aqui é perigoso, é assumir o risco do pecado da murmuração, podendo, meus irmãos, perder de entrar na terra de Canaã, não mais terrestre, mas a Canaã celeste. Que Deus nos abençoe.